E aí, turma boa, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula. Eu sou o professor Fernando Silva e hoje estaremos aqui com a aula de Ciências sexto ano do projeto Professores e Alunos Conectados. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar estrutura e função do corpo humano. Então, vamos acompanhar aqui o nosso resumo de hoje, certo? O corpo humano, estrutura e funções. Então, nós começamos com corpo. O corpo humano, esteticamente, né, pelo lado da ciência, nós dividimos ele em cabeça, tronco e membros. Sendo que membros, nós temos os superiores e os inferiores. Então, aqui é conhecido já de vocês essa divisão do corpo, né, em três regiões: cabeça, tronco e membros. Organização, então vamos começar da menor partícula até a maior, certo? O menor grupo até o maior. O menor grupo, vocês vão ver também ao longo dos estudos, do sexto ao nono ano, vamos trabalhar também a questão do átomo. Então, nós temos que o átomo seria a composição menor de tudo. Então, átomo mais átomo, a união de átomos forma molécula. A união de moléculas forma uma célula. A união de células específicas para aquela determinada função forma tecido. Tecidos reunidos vão formar órgãos. A união de órgãos forma um sistema e os sistemas reunidos formam o organismo, no nosso caso, o organismo humano. Então nós temos da menor organização até a maior organização, nós temos átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistema e, por fim, o organismo, ok? Níveis de organização, nós temos aí um gráficozinho para mostrar, né? Átomos formam moléculas, moléculas formam células, células formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos reunidos formam sistemas e os sistemas reunidos formam o organismo, como nós temos aqui, né? Os átomos formando as moléculas que compõem as células do tecido epitelial, que formam o órgão do estômago, que junto com outros órgãos formam o sistema digestivo de um sistema maior de um organismo que é o corpo humano. Ok? Então tivemos aí a organização, os níveis do mais baixo até o mais alto. Ok? Célula. A célula é dividida em três partes principais: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. São as três partes que compõem a célula. As células estão unidas entre si pela substância intercelular, certo? Então, essa substância intercelular fica entre as células, fazendo a união delas, ok? Aqui nós temos essas células aqui vão ficar unidas pela substância intercelular, vai fazer com que uma célula se junte fique coladinha com a outra, ok? Vamos adiante. Estrutura corporal. Voltando para a nossa estrutura, nós temos cabeça, tronco e membros. Na cabeça, nós identificamos duas partes: crânio e face. Ok? A parte posterior, na frente, a face, e o restante, o crânio. Tronco. O tronco envolve o pescoço, o tórax e o abdômen, certo? Pescoço, tórax e abdômen. Tórax e abdômen são separados entre si, ou seja, nós temos o pescoço, desce para o tórax, formando pelas costelas, e aí vem o abdômen, e o que separa o tórax do abdômen é um músculo chamado diafragma, ok? Membros superiores, nós temos ombros, braços, antebraços e mãos. Membros inferiores, quadril, coxas, pernas e pés. Já na organização funcional da vida, ou seja, o nosso corpo, nossos sistemas, eles trabalham
em função da vida do nosso organismo. Então, essa organização está dividida em 4 níveis. Nós temos a organização vegetativa ou nutrição, de nutrição. São aqueles destinados a pegar o nutriente, colocar para o nosso corpo para gerar energia, ter o oxigênio dentro das nossas células que vai servir como combustível e eliminar aquilo que o corpo não quer, não vai utilizar. Então, dentro dessa organização vegetativa ou de nutrição, nós temos os seguintes sistemas, né? Nós temos a digestão, pegar os nutrientes e colocar dentro do nosso corpo para servir de fonte de energia, a circulação, que junto com a respiração vai levar os nutrientes e oxigênio para todas as células do nosso corpo, e também vai levar os excretas na excreção, ou seja, aquilo que o corpo não vai utilizar para ser eliminado. Então, essa é a organização vegetativa ou de nutrição. A organização de relação com o ambiente. Aí nós temos a locomoção, para podermos ir de um lugar para o outro e conhecermos um ambiente e outro, certo? Temos os sentidos, os nossos 5 sentidos para percebermos, né, o ambiente ao nosso redor, e a fonação para nos comunicarmos com outros seres vivos e outros ambientes. Então, essa é a relação com o ambiente. A organização de coordenação, ou seja, para nós nos locomovermos, né, nós teremos aí a ação do sistema nervoso, que vai controlar locomoção, sentidos, fonação, ou seja, vai coordenar tudo isso, juntamente com as glândulas, que vão produzir os líquidos, os hormônios, né, tudo que o corpo necessita para completar suas funções. E a organização de reprodução, que é gerar indivíduos semelhantes. Então, nós temos aí o sistema reprodutor, ok? Então, esse aí foi o nosso resumo, né, de hoje, ok? Nós temos aí o nosso resumo, estrutura em funções. Na atividade, nós temos aqui na primeira, observe a figura que ilustra os níveis de organização. Então, nós temos uma figura lá em cima, ok? Tudo está em nossa atividade, está no nosso resumo. E escreva-os em ordem, desde o organismo até os átomos. Então, você vai escrever aqui na ordem do organismo até chegar nos átomos, ok? 2. O que liga as células entre si? Então, nós comentamos aqui que as células ficam ligadas, combinadas entre si, devido a alguma coisa. Que seria essa coisa, né? Foi descrita aqui na nossa aula. Terceira, quais são as partes fundamentais das células? Então, nas partes fundamentais das células, nós comentamos aqui quais são elas. Na atividade 4, você vai completar o esquema. Notem que eu tenho aqui funções da vida. Então, nessas funções eu tenho função de relação, função de coordenação, função de reprodução. Mas está faltando uma função aqui. Qual seria ela? Esta função é responsável pela respiração e mais alguma coisa. Então, você vai completar aqui qual é a função e o que faz parte dela. Do mesmo jeito, vai completar o que faz parte da função de relação, da função de coordenação e da função de reprodução. Bem simples, direto ao que a gente falou agora há pouco. Na quinta, nós temos qual é a finalidade das funções da vida vegetativa. Servem para quê? Ok? Na sexta, complete os esquemas. Divisões do corpo humano. Nós temos cabeça, que é formado por face e mais alguma coisa. Nós temos essa outra parte, outra divisão, que é formada por pescoço e mais alguma coisa. Então, você vai completar o esquema nesta área e nestas áreas aqui. Ok?
Descendo aqui nós temos os membros superiores, temos ombros e mãos. Tá faltando quem aqui? Membros inferiores, quadril, coxas e quem está faltando aqui? Ok? Sétima, como internamente, dentro do nosso corpo, o tórax encontra-se separado do abdômen. Certo? O que separa o tórax do abdômen? É a sétima. E na nossa... Opa, voltando aqui um pouquinho. Na nossa oitava, o que significa dizer que um indivíduo enfermo, em estado grave, entrou em vida vegetativa? Certo? Então, dê uma pesquisada, veja aí o que isso aqui tem a ver com o que a gente falou aqui. Certo? Então, você vai fechar a nossa atividade com esta explicação. O que significa dizer isso? Um indivíduo enfermo, em estado grave, entrou em vida vegetativa, baseado no que a gente explicou na aula de hoje. Ok? Então, essa aí foi a nossa atividade. Esse aí foi o nosso conteúdo de hoje. Vamos chegando ao fim da nossa aula do projeto Professores e Alunos Conectados. Esta foi mais uma aula do nosso canal Sala Web de Aula. Se você gostou do conteúdo, se inscreve aí no nosso canal, deixa aí o seu joinha e ative os sininhos das notificações para ficar ligado aí, recebendo as notificações de próximos vídeos, ok? Eu sou o professor Fernando Silva, vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula.